Olá, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Isadora Sarno. Eu sou integrante do PET de Comunicação da UFBA e hoje vou ser a pessoa responsável por ministrar essa oficina de colagem digital para vocês. Eu escolhi uma colagem que é muito significativa para a gente porque ela é fruto do nosso produto principal dentro do PET, que é a revista Fraude. Então, ela é foto de capa de uma matéria chamada Fachadas como Tela. E eu também acho ela muito interessante porque ela traz amplas possibilidades para a gente aprender recortes, como fazer recortes, que, como vocês sabem, ou não, é a peça principal na hora de a gente fazer colagem, porque aprendendo a tirar o fundo das imagens que a gente consegue fazer o conjunto final, que é a própria colagem em si. Só queria dizer, antes de começar o vídeo rapidinho, que seria interessante você que está assistindo, se você tivesse uma espécie de experiência prévia dentro do Photoshop, conhecimento básico, assim. Mas se você não tiver, tudo bem também, a gente vai com calma, você chega lá. É porque hoje eu vou direto na execução da colagem em si e menos ensinar passo a passo dentro do programa no sentido de conhecimento das ferramentas e tal, execução do Photoshop em si. Então é isso, vamos direto pro vídeo agora. Eu espero que vocês gostem e play. Primeiramente, né, eu vou tentar reproduzir, isso aqui vai ser uma espécie de releitura, não sei se vai sair exatamente igual, mas vamos abrir um novo arquivo, tá? Um novo arquivo para começar. Já tá aqui com as proporções iguais daqui dessa imagem. E geralmente eu começo sempre minhas colagens com fundo. Então aqui eu tinha pesquisado uma montanha, né? Então vem aqui, abro minha imagem, ok. Lembrando uma coisa, né? Quando você abre a imagem, você tem que destrancar, né? Clica 2 vezes com o botão esquerdo, ok. E agora tá a camada disponível pra gente poder editar ela livremente. Dentro do Photoshop existem alguns recursos, né, de recorte. O que é recorte? Basicamente a seleção dentro da imagem que para colagem é fundamental. Porque que a gente quer? A gente quer tirar o fundo das imagens para poder criar, né, para fazer um conjunto de imagens que se transformam em uma nova. Então, a parte de tirar o fundo é fundamental. Então, para recorte, existem algumas opções que, obviamente, tem uma experiência importante, mas a intuição também depende muito. Porque varia muito de imagem para imagem. E você tem que perceber, ser sagaz, para saber qual é que vai ser a específica para aquela, qual que vai ser a melhor para você, qual que vai te dar menos trabalho, vai ser mais prática. Para isso daqui, a gente vê que eu só quero tirar o céu aqui do fundo dela, né? Só quero tirar isso aqui. Existe uma ferramenta chamada seleção rápida, ferramenta de seleção rápida, essa daqui, que basicamente o que ela faz? Ela, ela percebe, deixa eu diminuir aqui o meu pincel, ela percebe as tonalidades dentro da imagem e seleciona essas tonalidades, né, as cores. Então ela é muito boa para imagens que tem um padrão assim, sabe, no fundo. Aqui como o céu, ele cria um padrão. Então você aperta com o botão esquerdo e vai arrastando e já seleciona automaticamente. Muito, muito prático. Ah, o que eu fiz agora? Ctrl Z, tá, gente? Quando você quer voltar, você aperta Ctrl Z. Se eu fosse aqui nas montanhas, eu também poderia selecionar ela, entendeu? Em vez do céu. Só que você percebe que não é tão rápido quanto. E podem haver erros, tá? Podem haver erros. Então é mais fácil diretamente aqui no céu. Aperta o botão de exclusão, que é aquilo quando a gente está digitando no Word, qualquer coisa, qualquer texto na internet, e você aperta para apagar. Então aperta o botão de apagar. Pronto, temos nosso fundo aqui transparente. Vamos arrastar a imagem. Ó, percebam que a imagem vai ficar bem pequenininha aqui, porque essa aqui é bem maior, né, do projeto, do que essa daqui é outra, a original. Então, o que a gente faz? A gente tem que redimensionar. Ctrl T, ok? Para a gente poder fazer essas modificações no tamanho da imagem. Agora, uma dica. Para não perder a proporção dela, para não ficar muito horizontal ou vertical, é sempre bom apertar esse lacinho aqui, tá vendo? Entre a largura e a altura. Se você aperta aqui, ela jamais vai perder a proporção original. Então, você pode aumentar ela à vontade, que ela não vai ficar distorcida. Então, deixa eu aumentar aqui minha imagem, para ficar dentro dela. Vou abaixar. Acho que eu tinha deixado assim, mais ou menos. E aperto OK. Ok? Temos aqui nossa imagem. Deixa eu abrir agora o céu estrelado. Eu não lembro exatamente qual foi, tem algumas opções aqui, mas como eu não tô me preocupando em ficar exatamente igual, eu vou escolher qualquer uma. Acho que eu vou escolher essa daqui. Vamos usar essa tentativa. Vou arrastar. E novamente, vou Ctrl T, aumentar para caber dentro da imagem, tá? Agora percebam, ela está na vertical. Não é assim que eu quero, né? Eu quero ela na horizontal para poder ficar atrás dela, da montanha. Então, o botão direito, girar 90 horário ou 90 anti-horário. Não importa, porque, enfim, não vai interferir muito a imagem, porque são só estrelas, né? Então, eu venho aqui,
Posiciono. E pronto. Para você que, né, que eu possivelmente já possui algum tipo de experiência no Photoshop, você percebe que a dinâmica do próprio Photoshop é muito em torno das camadas, né? Esse entendimento é fundamental para poder mexer no programa em si. Então, mas só falando rapidamente, porque vai que é uma pessoa que ainda não tem essa experiência, por que a gente não consegue ver a montanha? Porque é uma questão de hierarquia. Sempre a camada que está acima vai ficar, literalmente, acima das outras. Então, essa camada da estrela está acima da camada da montanha. O que eu faço para colocar ela atrás? Eu empurro para ficar embaixo. Empurrei para ficar embaixo, agora temos assim, como eu esperaria, a montanha e o céu estrelado no fundo. Bem, agora vamos para o ponto principal da minha colagem, que são os prédios, né, que é o elemento central. Aqui já é um exemplo, por exemplo, de um outro tipo de recorte. Por quê? Porque essa ferramenta daqui, da seleção rápida, como é uma imagem que tem várias finalidades e várias, né, incongruências, não é muito lisa no fundo, não tem um certo padrão, ela não funcionaria muito bem. Então, o que é que a gente pode fazer para essa imagem especificamente? Existe aqui, tá vendo? É onde tem esse laço. Ferramenta, literalmente, laço. E ferramenta laço poligonal e laço magnético. Ferramenta laço, ela te permite fazer uma seleção à mão livre, manualmente. Então, você aperta com o botão esquerdo e vai arrastando e se transforma numa seleção. Mas como requer muito equilíbrio, né, por ser algo manual, a gente está falando de um prédio que tem linhas retas, vamos com a ferramenta laço poligonal. Ela vai ser a ideal para esse tipo de recorte. Por quê? Ela segue linhas retas. Então, como é isso que a gente tem num prédio, né? Ela é a ideal. Você apenas vai traçando ao redor dele. Então, sempre que você tiver uma imagem em que basicamente o padrão dela são linhas retas, essa ferramenta é a ideal para você. Não se preocupem 100% no perfeccionismo, porque colagem vai muito além disso, tá? Contanto que não apareça o fundo, não fica uma coisa mal recortada, recortar de uma forma que não seja 100% igual à imagem original, né? Não tem problema, tá? O importante é não ficar com fundo aparecendo. Então, vamos lá, aquele mesmo processo. Beleza, percebam. Aqui tá com muito mais destaque, tá vendo na frase, que é o que eu quero destacar, que é a revista Fraude. Então, minha dica, basicamente, você vai... Ó, vou até deixar ela um pouco mais assim, o prédio. Você vai aqui, você clica em cima da camada, vem imagens, ajustes. Eu vou aqui em brilho e contraste. E você já percebe que tá escurecendo, dando destaque para a frase em si, que é a revista Fraude. Então, ok, isso já me deixou... Já é o que eu imaginava que eu queria fazer. Então, qual é outro macete? Percebam, aqui na minha imagem original, eu coloquei outros prédios. E o próprio prédio também está com estampa. Como é que a gente faz isso? Eu venho aqui, abro a estampa, né, que eu quero para a imagem. E eu vou ensinar uma coisa muito legal para vocês, que basicamente é como criar um recorte em cima da camada. Ctrl T. Importante você colocar bem em cima, tá? Da imagem que você quer. Bom, essa camada da estampa tá acima da camada do prédio, tá? Então, para fazer isso, é fundamental a imagem que você quer que seja preenchida estar embaixo da imagem que vai preencher, tá? Que vai preencher fica em cima, que vai ser preenchida embaixo. Você clica com o botão direito e aperta criar máscara de corte. Então, a imagem que está acima vai ficar com o formato da camada que está abaixo. Percebam, deixa eu voltar aqui, Ctrl Z. Se eu colocasse essa imagem em cima da montanha e colocasse a camada em cima da camada da montanha, ao apertar criar máscara de corte, ela ia ficar exatamente aqui onde está a delimitação da minha montanha, tá vendo? Então, ok, deixa eu colocar ela de em cima do prédio. Se lembrem que tem que colocar bem em cima mesmo, tá? Onde está a imagem. Criar máscara de corte. Só que eu não quero ela 100% assim, tá? Eu quero com opacidade menor. Então, eu vou diminuir a opacidade pra gente poder ainda preservar o que está, né, dentro da imagem, que é o prédio, a revista Fraude escrita
Então, eu vou diminuir a opacidade. E esse é um momento fundamental, que é um próprio recurso que o Photoshop tem, né? Que é de mesclagem de camadas. Então, aqui essa imagem que tá acima tá como modo normal, ou seja, ela tá como você colocou aí. Só que existem vários outros modos de mesclagem de uma camada. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Escurecer. Ó como já fica diferente, tá vendo? Ela preserva os pontos escuros da imagem e nos pontos claros ela fica com a imagem, a camada que está acima. Então, deixa eu ir passando aqui uma por uma. Eu tô apertando aqui com o teclado, o atalho pra baixo. E aí vocês vão vendo a diferença que cada camada, ou cada camada o quê? Perdão. Cada mesclagem pode te oferecer. Isso depende do que você está procurando para sua colagem, tá? Para o seu projeto. Varia muito de gosto pessoal. E, enfim, você tem algumas opções, você pode escolher depois. Vou aumentar um pouco mais a minha opacidade. Pronto. E isso basicamente é o que eu estava procurando. Eu vou linkar essas camadas, ok? Vincular camadas, porque aí, se eu arrastar meu prédio, o preenchimento vai junto, tá vendo? Meu Photoshop tá travando um pouco, mas elas ficam unidas, as camadas, não corre o risco de perder isso. Até porque agora eu quero, deixa eu só desvincular realmente as camadas rapidinho, porque agora eu quero criar cópias da camada do prédio para eu poder criar isso daqui, ó. Deixa eu fechar esse daqui, para poder criar esses outros prédios que ficam atrás. Então, eu venho aqui, botão direito, duplicar camada, ok. Vou duplicar mais uma vez, duplicar camada, ok. Bem, eu vou linkar, novamente, você tem que criar máscara de corte, ok. Eu vou vincular essas camadas para não perder. E vou tirar a visualização delas, que eu quero ver as outras agora. Ok, temos aqui camada 3, cópia. Vou arrastar para a esquerda, botar um pouquinho para baixo. E a camada 3, botar assim. E importante, elas têm que ficar embaixo da camada dessa daqui, que é do prédio principal, ok? Porque eu quero esses prédios atrás do outro. Então, eu vou colocar assim, assim. Deixa eu só arrastar. Eu seleciono todas as camadas, ok? Para mover elas unidas. Deixa eu arrastar um pouquinho mais para a esquerda. Pronto. Vou colocar assim. Essa daqui aqui. E essa daqui assim. Deixa eu mover novamente um pouquinho pra direita agora. Ok. Então, basicamente, a gente vai fazer o mesmo processo de preencher com imagens que eu tinha com as outras, tá? Então, deixa eu abrir aqui as duas imagens que são dessas. Deixa eu só conferir. Sim, são essas mesmas. Essa aqui tá no prédio direito, eu arrasto, coloco em cima aqui dessa... Ah, uma coisa. Eu arrastei essa imagem para o meu projeto, mas toda a imagem que eu colocar aqui agora arrastar, ela vai entrar automaticamente como máscara de corte, tá? Então, ela não vai funcionar dessa forma. Você tem que soltar máscara de corte pra poder redimensionar direitinho. E agora colocar em cima da camada que é a da direita, tá? Não adianta nada colocar na camada errada. Eu acho que foi... Exatamente, em cima da camada 3. Então, eu venho aqui, criar máscara de corte, temos nosso prédio. Deixa eu fazer agora com outro prédio. Novamente, vamos aqui criar máscara de corte e pronto. Temos nossos prédios estampados já, conforme a outra imagem. Tá vendo? Conforme essa daqui. Vou baixar um pouco, tá? Vou baixar esse daqui um pouco, botar um pouco mais assim. Porque eu acho que assim tem na imagem anterior. Certo. Percebam, eu fui movimentar aqui esse prédio aqui agora, porque eu queria movimentar a camada do prédio. Mas como não está linkado, se eu for descer assim agora, ó, tá vendo? Não vou exatamente como eu quero. Então, eu tenho que linkar essas camadas aqui, vincular, perdão. E vou vincular essas daqui também. Então, quando eu quiser mover, ela já vem assim, unida. Ok, então vamos agora para outro ponto principal da nossa colagem, que é o projetor. Porque essa matéria, Fachadas como Tela, basicamente fala sobre projeções em prédios, né? Cenários urbanos de noite. Então,
Esse aqui é um dos elementos também principais da nossa colagem, o projetor. E ele é interessante porque, clica 2 vezes esquerda, liberou a camada, ok. Ele é interessante porque, se você ver, ele não é retinho como o prédio. Então, aquela ferramenta que a gente estava usando, que foi a ferramenta laço poligonal, não vai funcionar aqui, vai ficar uma coisa meio feia, entendeu? Vai ficar uma coisa artificial. E aqui também, que a gente estava usando ferramenta de seleção rápida, não funcionaria tão bem, tá? Não funcionaria tão bem porque tem vários detalhezinhos que poderiam passar despercebidos com essa ferramenta. O ideal, quando a gente quiser fazer um corte o mais perto da realidade possível, com menos possibilidade de erro, é a ferramenta caneta. Mas o que acontece? A ferramenta caneta, ela, não vou mentir, ela requer uma prática, um pouco de prática. No início foi um pouco complicado pra mim, tá? Porque eu não conseguia fazer, ficava meio que confusa. Mas eu vou tentar explicar, não sei se eu vou conseguir explicar da maneira mais simples, mas se vocês não conseguirem de primeira, vão tentando, galera, que uma hora vai, tá? Basicamente, essa ferramenta caneta, ela te proporciona a possibilidade de criar curvas, tá? Esse aqui foi o meu primeiro ponto, eu acabei de apertar. Eu quero vir pra cá. Então, eu aperto com o botão esquerdo pressionado e arrasto ou para a direita ou para a esquerda, conforme eu queira preencher a imagem, criar a seleção. Aqui eu vi que tá bem rente já o que eu quero, tá vendo? Super rente, eu solto. Só que tem uma questão. Se você vê essa ferramenta, se eu quiser ir para o próximo ponto, que seria esse, o que acontece? Ela fica com essa curvatura que não é o que eu queria, porque eu queria que continuasse reto. Basicamente, toda vez que você for para o próximo ponto, você tem que apertar Alt e em cima dessa bolinha aqui, dessa linha bolinha, vai ficar, tá vendo um Vzinho? Deixa eu dar um zoom aqui. Vai estar um... É porque agora, pô, não tem como. Mas enfim. Alt, Vzinho, e aí você arrasta para a direção que você quer continuar sua seleção. Então, você tem que colocar na direção que você quer continuar o seu traçado, beleza? Então, eu coloquei aqui, eu tirei como tava assim, tá vendo, pra cima, coloquei pra cá, porque é assim que minha curva vai seguir novamente. Então, aperto aqui e vou decalcando, tá vendo? Não vou me preocupar exatamente com todo o perfeccionismo do mundo, só quero que fique um recorte bom. Aqui, novamente, tem uma curva perto no próximo ponto, e arrasto, tá? Só que aí você vai ver, olha para a direção que estaria indo meu pontilhado se eu deixar aqui. Então, eu aperto Alt, V, tá vendo? Aparece o Vzinho, e aí você coloca a linha para a direção que você quer continuar o seu traçado, que é essa daqui no caso. Então, eu continuo, tá vendo? Muito bem, cortando aqui, selecionando minha imagem. Novamente, ó a direção que tá indo. Pra ficar reto aqui agora, eu teria que fazer um ponto nessa direção. Mas não é essa que eu quero fazer aqui. Então, Alt novamente, vai aparecer o Vzinho, arrasto pra cá, beleza? E continuo selecionando. Agora, pra fazer a seleção, você tem que unir o ponto final ao ponto inicial. Esse aqui foi um ponto inicial. Aí, ó o símbolozinho que vai aparecer. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Vai aparecer ao eu chegar no meu ponto inicial. No mousezinho, que tá com o símbolo da caneta, vai aparecer, ó, uma bolinha do lado. Um círculo. Então, isso quer dizer que agora, ó, pronto, eu uni meus pontos e fechei minha seleção. Só que ainda assim, se você ver, ela não tá com um negócio pontilhado, né, brilhando como fica, né? Então, o que eu faço agora? Ctrl Enter. Pronto. E assim ficou com o meu traçado direitinho. Já virou uma seleção, eu posso arrastar para cá para o meu projeto. Agora vejam, o meu projetor, ele tá virado para lá, o que não faria o mínimo sentido, porque eu quero que a projeção seja direcionada para a direita, para onde está o meu prédio. Então, o que a gente faz? Com o botão direito, a gente aperta aqui, ó, virar horizontalmente. Então, ele inverte o lado, no sentido que ele está direcionado, tá? Pronto, ele virou para a direita. Agora, esse tipo de modificação só pode ser feita quando o Ctrl T está selecionado dentro da camada. Se, por exemplo, eu apertar o botão direito aqui em cima, não vai aparecer nada, tá vendo? Mas se eu apertar Ctrl T, apertar com o botão direito, aqui, novamente, essas opções. Então, beleza. Eu vou colocar aqui o meu projetor, tá?
Essa pontinha aqui do lado tá me incomodando um pouco, então eu vou dar um zoom aqui. Aperto barra de espaço para poder andar pela minha imagem no zoom. Eu vou apenas deixar... tirar essa coisinha pontiaguda aqui. Meu pincel tá enorme, botão direito pra diminuir, tá? Ok. E venho aqui, seleciono a camada que eu quero apagar, que no caso é do projetor, e venho aqui bem sutilmente tirar um pouquinho daquela coisa bem reta que tava. E deixar assim, arredondado. Ok. Agora, uma coisa que era pra eu ter falado inicialmente pra vocês, uma dica na realidade, que eu faço bastante. Para as imagens, né, para fazer uma colagem, como eu falei, né, a gente tem que, uma das principais coisas, os principais trabalhos é tirar o fundo, remover o fundo. Mas uma coisa que pode facilitar muito a sua vida é você ir no Google. Deixa eu mostrar pra vocês. Pronto, entramos aqui no Google Imagens. Eu quero um feixe de luz. Eu quero um feixe de luz, tá? Pro meu projetor, saindo dele, pra ficar uma coisa mais, né, enfim, mais dinâmico, menos artificial. Aí você vem aqui, luz, feixe. Ok. Mais ferramentas, cor, transparente. E aí você já consegue imagens dentro do próprio Google, que são PNG, geralmente, que estão com fundo transparente. Isso salva bastante. Se você quiser, por exemplo, borboleta, colocar uma borboleta na sua imagem, com fundo transparente, você vai ter algumas opções. Obviamente, nem sempre pode estar, tipo, muito a ver com o seu estilo, que você está procurando, e vale mais a pena procurar uma imagem que faça parte do que você estava imaginando e cortar o fundo, por mais que dê trabalho. Só que isso também ajuda bastante, tá? Se você quiser uma maneira mais prática de criar colagens, às vezes. Mas enfim, eu já tô com o meu download do feixe de luz. Vou abrir aqui e vou colocar saindo do meu projetor. Perdão, não é essa daqui não, é outra. Bom, tá vendo que já veio com fundo transparente? Eu arrasto, vou redimensionar. Agora vejam, a luz está saindo num sentido que não faria sentido. Então eu tenho que tentar descobrir aqui qual seria a girar de uma forma que fique parecendo sair do projetor. Eu acho que 90 graus anti-horário, vamos ver? Sim, só que agora eu tenho que, ó, virar verticalmente. Pronto. Agora temos a luz saindo daqui, como se fosse dentro do projetor. Deixa eu botar aqui, ó, girar aqui. Quando você tá nos cantinhos, em vez de fazer assim pra aumentar, você, quando fica um pouco mais acima, aparece essa opção assim, ó, esse símbolozinho aqui. E aí você vira. Ok. Ficou do jeito que eu gostaria. Talvez, assim, diminuir um pouco a opacidade, tá? Pra ficar um pouquinho mais natural. Na verdade, é porque tá me incomodando aqui essa borda, tá vendo? O que a gente pode fazer? A gente clica aqui na camada do feixe de luz, vai em borracha, diminui o fluxo. O que é isso? Isso quer dizer que não vai ficar, quando a gente for apagar, não vai ficar uma coisa tão contrastante, vai ser uma coisa mais natural, entendeu? Quando a gente diminui o fluxo. Fica meio que como umas pinceladas de borracha. Se eu usasse aqui o fluxo 100, ó, fluxo 100, ó como fica, se dando zoom, tá vendo? Não fica uma coisa natural. Então, deixa eu vir aqui para fluxo 33, 29, e olha a diferença, tá vendo? A olho nu, você mal quase vai perceber o uso da borracha. Pronto, ficou bem melhor dessa forma já. Bom, basicamente o principal foi feito, né? Agora a gente tem que ir para os outros elementos que faltam na imagem, que são as nuvens e são o beija-flor, a borboleta e tal. Deixa eu abrir aqui a nuvem. Como vocês estão vendo, ela é um céu, né? O fundo é um céu. Então, qual seria a ferramenta principal para aqui? Olha, poderia ser farinha mágica, tá? Que você seleciona e ela percebe também automaticamente as tonalidades semelhantes e junta elas, tá? Transforma numa camada de seleção. Poderia ser também a ferramenta de seleção rápida, só que aqui seria muito mais trabalhoso, porque como tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tem vários pedacinhos de nuvem, isso atrapalha um pouco o caminho, tá? Pra você seguir com o pincel. Então, nesse caso, a ferramenta varinha mágica seria o ideal, porque ela cumpre a mesma função da ferramenta de seleção rápida e
ela seleciona tudo de uma vez só, automaticamente. Então, beleza. Que maravilha, galera. Então, você vem aqui no apagar, ó. Pronto, já temos nossa imagem recortada. Agora sim, eu não usei todas as imagens aqui não, tá? Não usei não, então vou selecionar só essas daqui. Deixa eu ver aqui na imagem original. Foi só essas daqui, essas duas nuvens. Então, eu vou apagar o restante. Opa. Diminuir aqui o pincel. Aumentar o fluxo, tá? Não esquecer de aumentar o fluxo. Pra gente ter uma visualização maior do que eu quero apagar, é interessante eu criar aqui um quadrado. Tá vendo que a cor vermelha é uma cor que contraste com a cor da nuvem. Para colocar e visualizar o que tá acontecendo. Ou preto mesmo, ó. Não, preto não, porque é melhor o vermelho. Preenchimento aqui vermelho. Pronto. Venho aqui fazer um quadrado. Coloco a camada abaixo. E aí eu consigo ver melhor o que eu quero apagar, tá? Quero apagar tudo isso daqui. Tô apagando minha camada. Partes da minha camada da nuvem. Tomando cuidado pra não apagar demais. Deixa eu dar um zoom aqui. Diminuir meu pincel da borracha pra apagar melhor aqui também. Ok. Então, eu venho aqui, arrasto para meu projeto e vou aumentar a minha imagem, Ctrl T. Vou colocar atrás dos prédios todos, minha camada da nuvem, e deixar ela assim, tá vendo? Opa, perdão. Vou trancar, inclusive, vou trancar a minha camada do céu pra não correr esse risco de eu mexer, tá vendo? E acabar tirando a imagem sem querer, porque eu só queria mexer a nuvem e acabei indo no céu. Certo, vamos adicionar agora as outras nuvens que faltam. É uma, se não me engano, é essa daqui. E agora é adicionar os outros elementos que faltam, como, por exemplo, a borboleta, tá? A borboleta, que eu vou usar essa daqui. Tá com fundo branco, tá vendo? Vai ser muito mais prático pra gente na hora de recortar. Agora, como vocês percebem, por exemplo, nessa colagem ela tá com a cor lilás. Como é que eu posso fazer isso? Existem duas formas. Eu posso simplesmente ir aqui em imagem, ajustes, matiz, saturação. E aí eu vou mudando. Dessa forma eu escolho a cor que eu quero minha borboleta. Olha como é prático. Já mudei o matiz, ela ficou rosa, tá vendo? Você vai escolhendo. Olha, na anterior eu tinha colocado lilás, né? Mas nessa daqui eu curti esse meio azul bebê, meio verde, assim, água. Vou deixar essa cor aqui. Gostei dessa cor aqui. Mas outra maneira também que você pode fazer é faça uma nova camada aqui bem em cima da borboleta. Seleciona aqui a borboleta, nova camada. E pinto, tá? Com pincel, ferramenta pincel. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, eu vou pintar com a cor que eu quero, que é um lilazinho, certo? Aí o que acaba acontecendo? Eu faço a mesma coisa que eu fiz com os prédios, com a estampa. Eu venho aqui, ó, criar máscara de corte. E uso mesclagem para poder deixar com um resultado que se assemelha mais do que eu estou procurando. Eu tô aqui passando, tá vendo? Os modos de mesclagem e tá me dando várias possibilidades. Só que no caso da borboleta, eu realmente gosto de como tinha ficado com... Ó, ficou bem natural isso aqui, cor. Eu vou apagar, porque eu realmente vou voltar ao que eu tinha feito anteriormente, que é matiz saturação, colocar no um verdinho meio água, assim, que eu achei que ficou bem legal com as outras cores. E vou abrir o que falta, que é o beija-flor e o peixe. Ah, o peixe, inclusive, eu não tinha conseguido achar dentro do meu próprio computador, eu tinha apagado, então eu vou ficar sem peixe nessa nova releitura da colagem. Perdão, gente. Então, eu venho aqui com ferramenta de seleção rápida e seleciono aqui o meu beija-flor. Mas como vocês estão vendo, acabou pegando mais do que queria. Tá vendo como cortou aqui a asa do beija-flor? O que que eu faço? Eu venho aqui, ó,
nesse símbolozinho aqui do menos do lado, tá vendo? Do pincel aqui em cima, aperto e ele vai tirar o que foi de demais, o que foi selecionado até demais. Aí dessa forma eu consigo meio que controlar o que eu quero que fique selecionado. Mas ainda assim, gente, é difícil ficar extremamente perfeito, tá? Não tem como saber exatamente como vai ficar se você não tentar. Então vamos apagar aqui, você tá vendo que sobrou esse pedaço do céu? Depois a gente vai ter que consertar isso daí. Vou selecionar aqui novamente, mais, tá? Ou eu posso tentar também ferramenta varinha mágica, deixa eu ver como funcionaria. Não funcionou nesse caso, tá vendo? Porque selecionou dentro do próprio beija-flor. Então se eu apagasse, ó, ele ia apagar as próprias coisas da imagem dele, ok? Então não me interessa isso. Eu vou seleção rápida mesmo. O que a gente pode fazer nesse caso? Ou a gente manualmente com a ferramenta laço delimita o que a gente quer que corte, né, seja selecionado, não foi, como por exemplo aqui, ó, vejo que sobrou um pouco do braço do céu no bico do beija-flor. Aí faço a seleção manual e apago. Então já foi. Se você tiver uma mão que tenha controle, né, que tenha um equilíbrio, você pode se arriscar a fazer isso. Eu vou fazer isso também aqui na asa dele. Não vai ficar muito perfeito, ok? Mas também não vai ficar tão tenebroso assim, espero. Apaguei, já foi. Vou apagar aqui também, selecionar aqui também. Você também pode fazer diretamente com a borracha, ok? Você pode fazer diretamente com a borracha. Como, por exemplo, aqui, que ficou dentro da patinha, entendeu? Eu vou diminuir bastante meu pincel. Botei aqui, ó. E vou aqui com a borrachinha, vou apagando. Mas assim, isso são detalhes que também não vão ser tão percebidos dentro da própria colagem. Fico faltando aqui, tá vendo? Essa parte específica da asa. Como tá recortada, não tem um final, não me interessa muito preservar essa cauda. Eu acho que até aqui tá bom, tá vendo? Então eu vou simplesmente apagar ela com a borracha mesmo. Vou apagar ela com a borracha. Pronto, vou arrastar aqui meu beija-flor. Abemos beija-flor na colagem. Ela não ficou exatamente igual à minha colagem anterior, tá? Mas foi uma espécie de releitura. E agora o próximo passo é tentar criar colorir, né, de uma forma em que fique tudo mais harmonioso. Deixa eu só ajeitar aqui o meu projetor, sabe por quê? Porque existe uma função quando você aperta Ctrl T que é de basicamente, eu não sei como explicar, mas é uma forma de edição 3D em que você, por exemplo, eu clico aqui na extrema direita, ó, consigo deixar mais para trás para trazer essa impressão assim de 3D, sabe? Para ficar parecendo que tipo tá virado realmente pro prédio. Só uma coisinha, uma edição bem básica mesmo, para dar esse efeito assim. Bom, agora apenas vou tratar a imagem, por exemplo, esse céu aqui, ó. Eu vou editar aqui a imagem para ver como é que ele ficaria em questão de tonalidade, de cor, saturação. Eu vou agora na montanha. Vou diminuir um pouco o brilho, aumentar o contraste. Tô achando muito opaca, até porque tem uma marca d'água, tá vendo? Quero disfarçar isso um pouco. Bom, dessa forma, eu acho que a gente finalizou a colagem. Como eu disse, foi uma releitura da anterior, ficou faltando um peixinho que eu não achei no meu computador. Ficou um pouco diferente, né, questão de proporção e tal. Só que o básico foi feito, né, como eu disse, é uma colagem bem simples, para vocês poderem aprender. Espero que tenha conseguido ensinar alguma coisa para vocês hoje. E é isso, não se esqueça de treinar em casa.
Sempre experimentar, sempre ir com ideias que às vezes possam ir além, que inicialmente você pode pensar, ah, talvez não dê certo, só tenta, vai riscando, vai vendo o tutorial que uma hora sai. Porque é um processo muito legal, uma coisa muito prazerosa poder modificar imagens e construir uma totalmente nova, né? Então é isso, muito obrigada por assistirem e até a próxima!